todo mundo sabe o que é uma árvore, mas na computação nem todo mundo sabe. Aliás, tem um monte de gente que não faz nem ideia. E se esse é o seu caso, ó, vou desenhar aqui uma árvore que você conhece. Isso aqui é uma árvore. Mas na computação a gente não olha para a árvore dessa forma. A gente olha para a árvore assim, ó. A árvore ela é algo organizado desse tipo aqui, por exemplo. Vou pegar aqui, pá, 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 pá. Isso aqui, por exemplo, na computação é uma árvore. É uma árvore, que é a árvore que nós vamos implementar nessa aula, que chama-se árvore binária. Por que árvores são tão importantes na computação? Diferentemente de uma lista ligada, uma árvore ela é composta por elementos, por nós, que tem pelo menos dois filhos. Então a gente tem um nó e esse nó está ligado com outros dois filhos, que debaixo dele outros dois filhos, outros dois filhos. Isso é uma árvore binária. Cada nó tem dois filhos no máximo. Nós temos outros tipos de árvore, nós vamos ter N filhos para cada nó. E é importante a gente entender que a árvore na computação ela é vista de ponta cabeça. A raiz da árvore é esse elemento aqui de cima. Ó. Esse cara aqui chama-se raiz. E embaixo nós temos aqui um nó filho, um outro nó filho e tudo mais. Quando chega lá embaixo da árvore, ou seja, não tem mais filhos lá, nós temos esses nós aqui, ó, do último nível, que são a parte mais externa da árvore, que a gente chama de nós do tipo folha. São as folhas da árvore, que são a parte mais externa da árvore para nós também. Então há essa analogia na computação de uma árvore, como a gente conhece aí olhando para o meio do mato, não é verdade? Muito bem. Só que para que servem árvores? Bem, eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Se árvores não existissem na computação, vou dar o primeiro exemplo do MySQL, nós não teríamos performance em bancos de dados relacionais, por exemplo, porque o MySQL ele usa para armazenar os dados e os índices desses dados uma árvore chamada B-tree. É um outro tipo de árvore mais complexa do que a árvore binária que nós vamos implementar aí. Também, então nós não teríamos aí o MySQL, o Postgre, o Oracle e outros SGBDs que utilizam árvore. E outra coisa que nós não teríamos, por exemplo, aqui eu estou acessando o site do PostGIS. O PostGIS ele é uma extensão espacial do Postgres, então nós temos aí uma forma de fazer consultas espaciais. Por exemplo, eu quero saber todos os pontos de queimada dentro do município de São Paulo. Pô, quais são os pontos de queimada? O INPE, por exemplo, ele traz esses dados e esses dados vêm a partir de consultas espaciais. Se nós não tivéssemos o conceito de árvore na computação, nós não teríamos esse tipo de consulta aqui tão rápida, porque o Postgres, por exemplo, ele usa uma árvore chamada R-tree, que é uma árvore para poder fazer um índice espacial e permitir que a gente faça. O que está dentro do que? Existe uma intersecção entre os polígonos e tudo mais. Então, existem coisas que estão muito no nosso mundo real, que usam árvores na computação, mas a gente não tem a menor ideia. E é por isso que você precisa assistir até o final dessa aula, para você começar a entender a árvore. E nós vamos começar por uma árvore, que é a árvore binária. Muito bem. A árvore binária ela tem esse conceito aqui, ó. Nós temos um nó e cada nó tem no máximo dois filhos, um à esquerda e um à direita. E nós vamos ter aqui uma árvore. E por que uma árvore ela é tão eficiente? Se nós olharmos para a árvore binária e pensarmos que aqui no meio dela nós temos números, vou colocar aqui um número, por exemplo, 10. Uma árvore ela sempre vai estar estruturada segundo algum critério. Esse critério, por exemplo, pode ser uma ordem. Eu posso colocar em ordem os elementos aqui. Como? Os elementos à esquerda serão menores do que 10. Os elementos à direita serão sempre maiores do que 10. E essa mesma lógica, esse mesmo critério, eu vou levar para todos os outros níveis. Então, vamos colocar um número aqui. Por exemplo, 15. Onde entra o 15? Pô, 15 é menor, maior que 10, é maior. Então ele vai entrar à direita, porque ele é maior e os maiores vão ficar à direita. Eu vou colocar um outro número aqui, 8. 8 é menor do que 10, então 8 vai entrar aqui. Ó. 8. Beleza. Show de bola. Aí eu vou colocar um outro número, por exemplo,
9. Onde entra o 9? 9 é menor do que 10, então vem para a esquerda. Mas ele é maior do que 8, então ele vem para a direita do 8. Olha que interessante. 9. E colocar aqui o 12. 12 é maior do que 10, então vem para a direita. 12 é menor do que 15, então vem para a esquerda. Vou colocar aqui um outro elemento, 5. 5 é menor do que 10, vem para a esquerda. 5 é menor do que 8, vem para a esquerda também. Então, a gente tem aqui o 5. Vou colocar o 23. 23 é maior do que 10, vem para a direita. 23 é maior do que 15, também vem para a direita. Então, nós colocamos aqui, caiu 23. Lindo, né, cara? Maravilhoso. Por quê? Eu tenho uma árvore ordenada. Se eu preciso fazer uma busca, qual elemento eu quero buscar? Ah, o 18. Será que o 18 existe? Pô, qual o primeiro elemento? Que é 10. Se essa árvore está ordenada e eu sei que ela está ordenada, então eu só tenho que buscar o 18 à direita do 10, porque 18 é maior do que 10. 18 é maior do que 10, vem para cá. 18 é maior que 15, vem para cá. Então eu vou ignorando sempre metade da árvore, que é o mesmo conceito que a gente viu lá no começo das aulas com a busca binária em um vetor. Então, uma árvore ordenada ela é muito útil, porque me permite ter uma maior performance. Só que, observe que eu fui aqui, né, eu induzi a minha árvore a ficar bonita, porque eu posso ter uma coisa do tipo assim, ó. Vou dar um monte de Ctrl Z aqui. Pô, eu quero inserir o 15, e agora eu quero inserir o 18. Beleza, maior do que 10, maior do que 15, que é o aqui. Aí eu quero inserir o 23, maior do que 10, maior do que 15, maior que 18. Então, eu tenho que criar um novo nível aqui. Observe que a minha árvore ela não está ficando tão bonitinha mais. Por quê? Os outros elementos eles nem precisam existir, né? A minha árvore está ficando assim, ó, uma coisa horrorosa. Ah, vai deixar assim mesmo. Ficando uma coisa horrorosa aqui, assim, ó. A folha agora já não é mais esse cara, a folha agora é esse cara aqui que é o mais externo. Então a minha árvore ela vai crescendo, crescendo de um lado e do outro. Ah, eu inseri o 5. Beleza, botei o 5, ele está aqui, ó. Mas a minha árvore vai ficar assim, ó. Se os elementos forem inseridos nessa ordem, a minha árvore vai ficar um negócio feioso assim, ó. Opa, zoei demais aqui, né? Desbalanceada. Então, se a minha árvore está desbalanceada, eu não vou ter uma performance tão boa como eu tenho numa busca binária num vetor que está ordenado. Ou seja, o elemento do meio realmente é o cara do meio da bagaça ali. Eu tenho aqui uma árvore desbalanceada. É por isso que existem diversos tipos de árvore. Você vai ver árvore rubro-negra, e tem as B-tree, R-tree, M-tree, Slim-tree, tem tudo quanto é tree, para tudo quanto é lado aí. Então você vai ter um monte de tipo de árvores, porque cada árvore ela vai ter um critério diferente para que ela fique balanceada, por exemplo. Que a gente sempre quer uma árvore balanceada, como aquele primeiro exemplo que eu mostrei, porque uma árvore balanceada ela vai ser mais performática do que uma árvore como essa que eu acabei de desenhar. Beleza? Independente do tipo de árvore, nós vamos começar aí com esse conceito de árvore binária ordenada. E nós vamos então implementar isso agora em Java aqui. Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma classe chamada árvore. Arvore, sem acento. Beleza. Essa árvore, ela vai ser uma árvore genérica. Como a gente já fez uma lista ligada genérica, eu vou chamar aqui de tipo, ó, usando aí um conceito do generics do Java. E o que uma árvore tem? Uma árvore ela tem nós, e a gente sempre tem chamado nas nossas classes aqui de elementos. Então eu vou chamar aqui, ó, vou falar que é um elemento. Que dado vai ter lá dentro? Um dado tipo, pode ser número, texto, o que for, objeto, não importa. E eu vou chamar esse elemento de raiz. E quando uma árvore ela for criada, eu vou falar que a raiz vai ser nula. Aqui ele está reclamando que não existe essa classe elemento, então eu vou criar a classe elemento. Beleza, a classe elemento, então vou apagar esse comentário aqui. A classe elemento recebe aqui um parâmetro, né, do tipo, que é o tipo de dado que vai ter ali dentro. Então, o que nós vamos ter dentro de um elemento, dentro de uma bolinha da árvore? É importante a gente sempre entender que o elemento é essa bolinha aqui. Pô, eu vou ter um número, por exemplo, então eu vou chamar isso aqui de valor. O valor vai ser um dado do tipo tipo. E eu vou criar aqui os métodos get e set para esse dado aí que é o valor.
Beleza, então sempre que eu quiser criar um elemento também, ó, eu posso criar um método construtor aqui para ele. Eu vou receber um dado do tipo e vou falar que o valor vai ser o valor. Então, o atributo valor vai receber aqui a variável valor. Vou chamar de novo valor aqui para você não confundir os nomes. Então, aqui são conceitos de orientação a objeto, também tem aí um curso de orientação a objeto no canal que você pode se divertir com ele. Aconselho que você aprenda bem a orientação a objeto aí para depois chegar arregaçando aqui com estruturas de dados. Muito bem, mas nós já estamos aqui com a nossa árvore. E o que mais que um elemento sabe? Um elemento ele tem um valor, que pode ser aqui o 10, mas ele tem duas coisas também. Ele tem um filho à esquerda e um filho à direita. Então, eu vou criar aqui ó, um elemento do tipo chamado esquerda. E vou criar um outro elemento do tipo chamado direita. Firmeza. Esses caras, ó, a esquerda começa nula quando eu crio o elemento e a direita também começa nula, ou seja, eu não tenho todo elemento quando ele for criado, ele vai ser criado sozinho, sem filhos, né? Não tem filho à esquerda, não tem filho à direita, e a gente vai fazer isso depois na nossa árvore. Muito bem, se eu fiz aqui o esquerdo e o direita privados, eu tenho que ter um método aqui para acessá-los, né? Então vou jogar aqui um direita e esquerdo, ó. Vamos que vamos. Então, nós temos o getSet esquerda, fechou. O que nós precisamos fazer na nossa árvore agora? Nós precisamos fazer um método para poder adicionar um elemento na árvore. Um elemento de que tipo? Do tipo, né? Tipo. Então, eu vou colocar aqui, ó, qual vai ser o valor. Tá aqui, ó, quero adicionar um elemento, pode ser um número, por exemplo. E aí, a gente vai adicionar esse elemento na nossa árvore. Show de bola! Como que eu faço para adicionar um elemento aqui? A primeira coisa a fazer é criar um elemento. Então, eu vou declarar um elemento do tipo. Vou chamar aqui ó, de elemento, novo elemento. Igual eu fiz lá na lista ligada, só que agora é uma árvore. Ele é um novo elemento do tipo. E eu vou passar para ele aqui o valor. Como eu sei que essa árvore é uma árvore ordenada, ela vai ser uma árvore ordenada, nós vamos ter aquele conceito. Menores para a esquerda, maiores para a direita. Primeira coisa que eu vou fazer é assim, cara. Ó. Quando começa a árvore ela está assim, ó, vazia. Ela não existe, não tem nenhum elemento. Né? Ela existe, perdão. Mas ela não tem nenhum elemento, ou seja, a raiz dela está vazia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós formos adicionar um elemento, um novo elemento, é a raiz está vazia? Se a raiz estiver vazia, então nós vamos fazer assim, ó, diz.raiz vai ser o novo elemento. Acabou. Fechou. Não preciso fazer mais nada. Ou seja, vou lá agora no meu código main aqui, ó, vou criar uma árvore, vou chamar aqui de árvore do tipo inteiro. Então, vai adicionar números inteiros nessa árvore. Essa árvore vai se chamar árvore, eu vou dar um new árvore, integer também aqui, e vou criar aqui essa árvore. Olha que beleza! Como é que eu adiciono um novo elemento nessa árvore? Eu vou chamar o método adicionar e falar assim, eu quero adicionar o elemento 10. Beleza, quando eu fizer isso aqui, cara, a árvore ela vai ter ali na sua raiz o elemento 10, é isso que tem que acontecer. Só que aqui nós temos um problema, nós não vamos conseguir imprimir a árvore bonitinha, né? Até conseguimos com um pouco de esforço, mas pô, não vou fazer um negócio gráfico aqui, eu vou desenhar aqui e fazer a magia acontecer aqui, né, cara? Então, a gente tem que acreditar no código agora, porque nós não vamos imprimir o bonitinho lá, né? Os desenhos dos galhos, tá tirando eu, né? Isso aqui não é curso de front-end não, rapaz. Então, vamos que vamos. Adicionamos o elemento 10. O elemento 10 tem que ser a raiz da árvore. Muito bem. E se eu for tentar adicionar um outro elemento depois, que é o elemento... Deixa eu ver... 5. Onde o 5 tem que entrar? No desenho, o 5 tem que entrar. Vou fazer assim mais larga. Aqui assim, ó. Porque ele é menor do que 10. Só que essa árvore ela não quer dizer que sempre ela vai estar com um elemento quando eu chamar o próximo, o adicionar. Eu tenho que fazer um código no adicionar aqui, né? Que valha, tipo, se tiver 30 elementos aqui descendo, ele vai cair lá embaixo, ele tem que valer, meu código tem que funcionar. Então, nós temos que fazer algum código aqui. Se a raiz não está nula, eu tenho que fazer algum código
para poder andar até lá embaixo e saber onde que vai cair esse número aí, beleza? Então nós vamos fazer assim, cara. Nós vamos caminhar para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Qual que é a lógica? Eu cheguei num elemento, então estou aqui nesse elemento, que é a minha raiz. Eu vou perguntar assim, esse cara tem filho, ele é maior ou menor do que o elemento que eu estou adicionando? Ah, ele é maior. Se ele é maior, ele fica aqui e o elemento que eu estou adicionando vem para cá. Então, vou pegar o 5, vou fazer um Ctrl Z aqui, ó. Quero adicionar o 5. Beleza. Então, vou colocar aqui um atual, vou chamar de atual. Essa variável vai marcar quem é a bolinha que eu estou testando no momento. E vou perguntar, atual é maior ou é menor do que o elemento que eu estou adicionando? Ah, é maior. Então, quer dizer que o elemento que eu estou adicionando vai para a esquerda. Se for menor, quer dizer que vai para a direita. Se o atual for menor. Vamos fazer a lógica invertida. Se o novo elemento for menor, ele vem para a esquerda. Se o novo elemento for maior, ele vem para a direita. É esse o conceito aí que nós estamos combinando. Então, eu vou fazer assim uma parada desse jeito, cara. Eu vou criar um elemento aqui, ó, do tipo chamado de atual. E ele vai começar na raiz. Ele marca a raiz. E aí eu vou fazendo a pergunta até conseguir adicionar esse cara. Então eu vou colocar aqui assim, ó, enquanto alguma coisa, enquanto, sei lá, enquanto verdade, posso fazer um negócio assim. Essa é uma opção. Eu vou perguntar atual, se atual ponto get valor, que é o valor que está lá dentro dele. Vou fazer o contrário, né? Se o novo elemento .getValor for menor do que o atual, então nós vamos mandar o novo elemento para a esquerda. Se não, nós vamos mandar o novo elemento para a direita. Muito bem. Aqui eu não vou poder usar o menor, né? Simplesmente assim. Eu preciso falar, como eu estou usando o generics do Java aqui, eu preciso falar que esse tipo aqui, ele é um tipo comparável. Então, uma forma de fazer isso é falar assim, ó, ele extends um comparable, que é uma classe que fala que esse tipo de objeto aqui, ele vai ser um objeto que estende essa classe, ou seja, ele tem dentro dele um método aqui que é o compareTo. E o método compareTo eu vou comparar com o valor do outro objeto. Então, eu estou comparando o novo elemento, que é o meu 5 aqui, que eu quero inserir, com o atual, que tem o valor 10. Só que esse compareTo ele retorna um valor 1, 0 ou menos 1. 0 quando é igual, quando é menor ele retorna menos 1 e quando é maior ele retorna 1. Então, eu quero verificar aqui se ele é menos 1, né? Se ele é menor. Se o novo elemento é menor do que o atual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o atual tem um filho à esquerda. Atual tem um filho à esquerda? É igual, é diferente de nulo? Se for, eu vou falar assim, atual é igual a atual.getEsquerda e vou fazer a verificação de novo, que é o caso, por exemplo, o 10 já tem um elemento aqui que é o 8. Se o 10 já tem um elemento ali à esquerda, que é o 8, cara, tipo assim, ó. Então, eu vou precisar fazer uma comparação com o 8 agora. Então, o meu atual não vai ser mais esse, vai ser esse. Eu vou comparar o 5 com o 8. E se o 8 tiver filho, então eu desço mais um também. Então, isso tem que acontecer continuamente. Se o atual não tiver ninguém à esquerda, vai cair no else. Então, eu posso falar o seguinte, cara. Eu posso falar que atual.setEsquerda, novo elemento. Muito bem. Então, nós temos um outro caso aqui que é o seguinte. Se o elemento não é menor, se for maior ou igual, então nós vamos fazer o contrário aqui. Nós vamos verificar se o atual tem direita. Ou seja, se ele tem direita, quer dizer que a direita é diferente de null. Então, nós vamos falar que atual é igual a atual.getDireita. Muito bem, então é como se eu quero adicionar, por exemplo, 13 e eu já tenho um elemento aqui assim, ó, que é o 18.
Eu já tenho um 18 aqui. Eu quero adicionar um 13. Então, começou comparando o atual aqui, ó, em cima. Depois, 13 é maior ou menor que 10? É maior, então verifica a direita. 13 é maior ou menor que 18? É menor, então vem para a esquerda aqui. Não tem esquerda, então quer dizer que o lugar do 13 é aqui. É isso que nós estamos colocando no código aqui agora. Se não tem direita, então pode ser, eu quero adicionar o 23. 23 é maior que 10, é maior que 18, 18 não tem direito, então 23 vai entrar aqui. Então essa é a nossa árvore aí. Beleza. Então eu vou falar que caso não tenha direita, eu vou falar que atual.set direita, novo elemento. Maravilha, cara! E aí, quando ele fizer isso aqui, eu posso simplesmente meter um break. Ó. Se ele adicionou, ou na esquerda ou na direita, eu dou um break para ele sair desse while aqui maravilhoso e seguir o baile. Então ele começa lá na raiz e vai comparando, até que ele insere ou na esquerda de alguém ou na direita de alguém. Esse é o nosso método adicionar aí. Beleza? Vamos verificar o que está acontecendo aí no nosso código, né, cara? Vamos mandar imprimir todo mundo aí, né? E para imprimir a gente vai aprender alguns métodos também. Primeira coisa é ver se está rodando o código, né? Eu vou dar um Shift F6 aqui e ver o que está acontecendo. Se não der erro, eu já estou feliz, né? Então tá bonitão aqui, né, cara? Se der erro, você manda rodar de novo que dá sempre certo, né? Por aí. Então ele está rodando, só que eu não sei se ele está fazendo alguma coisa ou não, né, cara? Eu preciso ter uma forma de imprimir a árvore. E aí, nós vamos para a próxima aula para não ficar muito gigante essa aí.